Se John Laurice e Daniel LaRusso são protagonistas da série Cobra Kai, com certeza a gente pode dizer o mesmo do Miguel e do Rob. Mas diferente do Miguel, que todo mundo tentou ajudar na série, o Rob, ao contrário, já teve muita dificuldade. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a trajetória desse personagem, que foi de grande protagonista na primeira temporada para o grande vilão da série Cobra Kai. Rob, que é filho do John Laurice, teve muita dificuldade na infância, já que o pai dele não estava junto e a mãe dele teve, digamos assim, dificuldades de criá-lo. Ela estava mais interessada em conseguir um marido ali com dinheiro do que realmente cuidar do filho. Isso fez com que ele tivesse que se virar sozinho, criando uma certa agressividade nele, porque ele sempre tinha que proteger a sua mãe dos namorados cafajetes que ela tinha, e da mesma maneira que tinha que se virar com o cara cobrando, com a vida em si. É deixado muito claro que o Rob tem envolvimento no crime, com pequenos furtos e até mesmo envolvimento com drogas. Mas quando ele descobre que o pai, que nunca deu bola pra ele, que às vezes aparecia, mas nunca realmente deixou claro que queria ficar com ele, que ele estava abrindo um dojo e estava mudando a vida, ele resolveu ir lá visitar. Quando ele chega pra ver o pai, ele vê ele com o Miguel, numa cena que causou inveja pra ele. Então, numa tentativa meio que de dar uma lição no pai, ele acaba se aproximando do LaRusso, do Daniel, que era um inimigo do pai dele. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele percebe que o Daniel tinha para oferecer para ele algo muito diferente do que o pai. Ensinamentos, honra. Ele chama o próprio Rob para trabalhar na empresa dele e começa a treinar ele no Miyagi-Do. E aquilo é uma experiência extremamente impactante para o Rob, que sempre teve que ser agressivo. Agora ele estava vendo o outro lado, aonde ele podia se concentrar, aonde ele tinha uma história bonita, aonde ele tinha alguém presente que se preocupava com ele. Não só o Daniel, mas a própria esposa do Daniel se preocupava muito com o Rob, e ele conseguiu sentir isso, fazendo com que ele abandonasse essa coisa de dar uma lição, ou mesmo de tirar vantagem das empresas ali do LaRusso, para realmente embarcar nessa coisa, tentar mudar, tentar ser alguém melhor. É óbvio que o passado dele não ia libertar ele tão fácil. Então alguns colegas de crime acabam se envolvendo com ele de novo, e ali a gente tem uma cena muito legal, onde a gente vê a mulher do LaRusso compreendendo o que ele está fazendo, que ele estava tentando defender as pessoas ali, dando voto de confiança para ele. E mais uma vez, ele se sente ainda mais próximo dessa família que não ficava apontando os erros dele, que realmente acreditava nele. O Rob, que sempre teve que lutar, sempre teve que ser agressivo, agora estava num momento muito diferente. Ele estava extremamente encantado com aquela família, que para ele era algo extremamente novo e acolhedor. É óbvio que num certo momento o Daniel descobriu que ele era filho do John Laurice, que tinha omitido isso. E isso chateou muito o Daniel, então ele acabou, brigou ali com o Rob. O Rob percebeu que ele estava fazendo errado, que ele devia ter sido honesto, que várias coisas ele não contou da vida dele porque eram coisas muito baixas que ele achava que o Daniel não ia aceitar. E eles acabam se separando. Isso é o final da primeira temporada, onde a gente vê que o torneio de karatê, o famoso torneio de karatê do Karate Kid, iria acontecer. E ali pra mim acontece uma das coisas mais legais de todas as temporadas de Cobra Kai, que é quando o torneio começa e obviamente o Cobra Kai participa, o Miguel, o Falcão, eles participam do torneio, mas o Rob, ele resolve participar do torneio sendo um lutador independente, porque o Daniel não estava apoiando mais ele. Porque ele queria mostrar o que ele tinha aprendido com o Miyagi-Do. E cara, ele começa a lutar, a vencer um por um dos desafiantes, com tudo que ele aprendeu com o Daniel. O Daniel não apoia ele mais, mas ele vai ver o torneio. E você vê o Daniel olhando o discípulo dele enfrentando sozinho todos aqueles adversários, colocando à prova os ensinamentos que ele teve. Se a gente tem o Miguel como protagonista da série, que ele é basicamente o Daniel, só que na versão treinando com o estilo do Cobra Kai, no campeonato mesmo, quem realmente trilha o caminho do Karate Kid é o Rob. Ele é o cara que luta com o estilo Miyagi-Do, se defendendo, lutando contra tudo e contra todos. Ele é o cara sozinho ali, é o cara que não tem faixa, que não treina numa academia, foi ensinado por um cara só.
E, cara, ele vai passando um por um, até o Daniel realmente aceitar e ver que realmente o menino, ele acredita, ele viveu, ele tá vivendo o Miyagi-Do. Então ele começa a tutoriar o menino, ele passa, ele vence o Falcão, só que assim como em Karate Kid, quando ele enfrenta o Falcão, ele se machuca, o braço dele dá uma deslocada. Ele tem muita dificuldade para chegar na final, para poder enfrentar o Miguel. E quando ele enfrenta o Miguel, que é um desafio, o Miguel é muito bom, o Miguel acaba usando essa falha, essa dificuldade que ele tem no braço para poder marcar pontos e diminuir a habilidade do Rob. Isso, gente, é igualzinho o Karate Kid, só que o inverso. E quem é o Daniel? É o Rob. Ele é o Karate Kid, naquele momento, no final da primeira temporada. O Rob acaba perdendo, gente. Mas, pra mim, na minha visão, o Rob venceu. O Rob, se tivesse lutando com os dois... Cara, ele lutou, ele fez a última luta praticamente sem um braço. Por mais que o Miguel seja bom, eu não consigo imaginar um lutador vencer um cara que tá sem poder utilizar o braço e poder levantar pra cima e dizer que é campeão. Não tem como. Isso é a minha opinião. Eu queria muito que você deixasse um like nesse vídeo, né? Deixasse um like aí pra ver se você tá gostando desses vídeos que a gente faz mais específicos de Cobra Kai e colocasse: você acredita que o campeão da primeira temporada é o Miguel ou é o Rob? Na minha opinião, é o Rob. Com certeza, cara, ele enfrentou o cara sem o braço. Mas ele acaba perdendo. E a gente tem uma das cenas outras das cenas, né? Como eu falei, esse final da primeira temporada é absurdo. Porque você vê o John Lawrence vendo o que aconteceu no final do Karate Kid, só que invertido. Ele vê o cara do time dele, o Miguel, que é um filho pra ele, abusando de uma falha do inimigo, que é o filho dele, né? Assim como o Cobra Kai tinha abusado do problema ali na perna do Daniel lá no Karate Kid. O Rob continua sendo treinado pelo Daniel e mais uma vez o John Lawrence fala que quer que o filho volte, mas sabe, não consegue falar muito. Isso me irrita no John Lawrence. Toda hora ele fala que agora eu vou trazer meu filho de volta, mas ele se embanana nas palavras e não consegue fazer. O Rob continua ali com o Daniel, cada vez aumentando mais esse vínculo, ele se aproxima muito mais da Samantha. E tem uma cena que eu acho muito, muito interessante ali na segunda temporada, que eles obviamente começam a ter uma relação, né? A Samantha tinha brigado ali com o Miguel, na primeira temporada. E nesse momento a Samantha ela é a primeira a dar o primeiro passo, né? Pra uma coisa a mais, para eles se beijarem ali. E o Rob, ele fica receoso. Ele fala que não sabe o que é certo. Mostrando que, tipo assim, ele não é mais aquele cara que só quer tirar vantagem. Ele realmente tá pensando, tipo, o que o Daniel vai falar, sabe? Tipo, eu não quero estragar tudo, é isso que ele fala. Eu não quero estragar tudo. E isso é muito legal, porque você vê que ele tá tentando mudar. Ele tem essa agressividade dentro dele, é visível isso na primeira temporada, é visível na segunda, todas as temporadas é visível, mas ele tá tentando se controlar. Se por um lado a gente tem o Miguel, que treina, que foca, que tenta fazer o nerd ter essa agressividade, o Falcão, que, sabe, ele é extremamente autoconfiante, mas de maneira forçada para poder esconder a fragilidade dentro dele, o Rob é o contrário, ele tem agressividade dentro dele. E o estilo de luta é o que faz ele se acalmar, a ele focar, a ele não se deixar se entregar para essa agressividade que tá dentro dele. Talvez esteja no sangue dele, talvez esteja na vivência que ele teve de sempre ter que tomar a iniciativa das coisas, talvez esteja nas duas coisas. Mas agora com o Miyagi-Do, ele consegue controlar isso e canalizar. Ele teve alguns embates ali com o Falcão, e aparentemente ele se demonstrou ser muito mais habilidoso do que ele, tendo derrotado ele com uma certa facilidade todas as vezes que eles entraram em embate. Então chega o final da segunda temporada, que é onde começa aquela briga entre a Tori e a Samantha, e ele chega no primeiro momento tentando separar elas. O Miguel entende que ele tá tomando um dos lados e começam a briga. Ali eu não culpo ninguém, talvez a Tori, né? Mas todas as crianças entraram numa briga generalizada porque elas já estavam muito tensas. Foi muito culpa dos mestres, do John Lawrence e do Daniel, de criarem essa coisa aí, sabe? Tipo, essa rixa entre eles, e não tomarem as precauções para que isso não acontecesse. Enfim, eles lutam, acabam indo para um lugar muito perigoso, e daí nessa luta eu concordo, o Miguel derrotou o Rob.
Só que na hora que ele mostra misericórdia, o Rob, ao contrário, não consegue e acaba se deixando, sabe? Aí esse impulso que a gente comentou um pouco atrás, essa agressividade natural dele. Então, ela aflorou e ele deu o golpe. E daí, infelizmente, o Miguel acaba caindo ali do segundo andar. E uma coisa muito bela que a série coloca é que ela deixa muito claro que isso é coisa das crianças. Dos jovens ali, eles não tinham controle. Porque os jovens, eles lutaram até o fim, até acabar todos eles ali. A polícia teve que intervir. Quando os adultos, por mais que eles briguem, que eles até entrem em confronto, eles param antes. Eles têm discernimento, eles têm a capacidade de escolher. E já os jovens são manipuláveis. Todos os jovens são manipuláveis. Eu gosto dessa ideia porque realmente o jovem ele é muito facilmente manipulado e na série é muito bem explicado. Mas daí quando a gente chega para a terceira temporada, a gente vê que o Rob ele tá foragido, ele rouba um carro do Daniel, e em um certo momento, quando ele vai ver a mãe dele, que tá em reabilitação, né, o Daniel fala para ele que ele tem que se entregar, mas chama a polícia e dá a impressão que foi uma cilada, foi uma armadilha ali. O Rob se decepciona com o Daniel, o pai dele vai tentar visitar, mas mais uma vez não sabe o que falar, só dificulta as coisas, e ele se sente totalmente sozinho. Ali no reformatório ele começa a apanhar, ele vê que o estilo Miyagi-Do, numa situação crítica como aquela, tem dificuldade porque ele não consegue se defender. E daí a gente vê a víbora aparecendo, ou melhor, o Chris, aonde chega para ele e, diferente de todo mundo, fala: você não merecia estar aqui. Todo mundo fala que você tem que pagar, mas não. Você só fez aquilo que você achou que tinha que fazer. Isso é muito forte para ele, principalmente quando o Chris fala: ataque primeiro. Na vida real, essa coisinha de só se defender de Miyagi-Do não funciona, então ataque primeiro. E quando ele faz isso no reformatório, funciona. E ele consegue esse respeito. Então depois que ele acaba saindo, o John Lawrence e o Daniel estão esperando ele não quer saber dos dois, ele está magoado naquele momento. Então ele sai, passa um tempo, ele vai ver a Samantha, que ele estava preocupado com ela também, e o que ele encontra? Miguel junto com a Samantha. E óbvio, ele se sentiu traído de novo. Então, aceitando essa ajuda do Chris, que falou que ele não era culpado, que ele não devia se vitimizar, que ele devia aceitar quem ele é, essa agressividade que tem dentro dele, e não tentar limitar ela, o Rob claramente viu que talvez não valesse a pena ele lutar contra quem ele é. E talvez tivesse que abraçar tudo isso. E o Cobra Kai, com o Chris, que foi o único que foi atrás dele. E quando eu falo isso, tente se colocar no lugar do Rob. Eu entendo que se a gente olhar, se a gente vê com os nossos olhos que estamos vendo a série, a gente vê quem está errado. Quando você se coloca no lugar dele, fica muito claro que a única pessoa que está interessada no bem dele é o Chris. A única pessoa que não está mentindo para ele é o Chris. E daí, naquele final, quando aparece o Daniel, que aparece o John Lawrence, aparece o Miguel, o Rob se coloca na frente, abraçando esse lado negro da força, assim como o Anakin fez com o Palpatine, e ele vai se tornar o Cobra Kai. Só que dessa vez, eu digo, talvez o melhor Cobra Kai. Diferente do Miguel, que teve que aprender a ser agressivo, diferente do Falcão, que teve que fingir que é forte, mas não é algo natural deles, o Rob vai poder colocar tudo pra fora. Toda a agressividade dele, tudo que ele tem, cabe como uma luva no Cobra Kai. E talvez o Chris tenha conseguido o melhor aprendiz possível, possivelmente melhor do que o John Lawrence. E pra mim, assim, muito possível que o Rob seja o grande vilão, não um vilão de maldades, mas o cara que vai colocar esse Cobra Kai do Chris pra fazer frente contra tudo que o Miguel e o John Lawrence possam colocar. Talvez mais forte do que o Miguel, possivelmente mais forte que o Falcão e qualquer outro que possa aparecer.